ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai, ou seja, fofocava deles. Vai, próximo. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus outros filhos, porque era o filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Amém? Essa é uma história aqui bem conhecida, mas eu tenho certeza que Deus tem uma palavra nova para o teu coração hoje. Quando nós observamos a história de José, e eu me identifico muito com José, jovem, a Bíblia, nós acabamos de ler aqui que ele era o filho mais novo, ele era o filho da velhice de Jacó, e Jacó amava muito a José. E nós vemos aqui que o relacionamento de José com os irmãos não era dos melhores. Existe aquela relação de briguinha com o irmão, briga daqui, briga. Quem tem irmão sabe das picuinhas. Mas o relacionamento de José com os seus irmãos já tinha passado ali daquele nível de ser saudável. Os irmãos de José tinham uma rixa muito grande com ele. E nós vemos que José teve um sonho. E na sua imaturidade, José compartilhava daqueles sonhos com os seus irmãos. E lendo essa palavra, o Senhor já começou a ministrar no meu coração que, por causa da imaturidade de José, de abrir a boca quando ainda não era o tempo, fez com que os seus irmãos criassem uma inveja dentro do coração, porque imagina só, eles viam Jacó preferindo José, e depois chega José com historinhas dizendo, olha, aparentemente eu vou ser maior do que vocês. Tô vendo aqui feixes se curvando, tô vendo sol e lua e estrelas se curvando. A imaturidade de José levou ele para o poço. Porque se os irmãos de José tivessem carinho e cuidado por ele, não teriam lançado José naquele poço e posteriormente vendido José. A gente precisa ter a sabedoria de quando Deus nos entrega algo precioso, Deus nos entrega um projeto precioso, Deus nos entrega um projeto grande, nem sempre você vai poder compartilhar com quem está perto de você, porque a inveja maior não é de quem está longe, é de quem está perto. E quando você tem a imaturidade de compartilhar os grandes planos do Senhor, quem sabe alguém vai olhar para você e vai dizer, esse aqui? Lá de onde você veio? Mas de onde você saiu, você acha mesmo que Deus vai fazer? E no fundo você sabe, você acredita, porque você tem que ter fé. Eu sei que Deus vai fazer. Se Deus falou, falou. Só que não é porque Deus entregou que eu tenho que compartilhar. Não é porque Deus entregou que eu tenho que falar. Porque toda promessa, ela passa pelo tempo de espera. Ela passa pelo processo de aprovação. E José, na sua imaturidade, ele ainda não estava pronto para ver o cumprimento dos sonhos dele. O Senhor estava entregando, mas quem mandou José compartilhar? Sabe, se hoje você se encontra num meio onde você compartilha uma ideia, você chega com um sonho, você chega com um projeto, e tudo que você vai ouvir é, tá sonhando demais, tá querendo demais. Sabe o que você vai fazer a partir de hoje? Fechar a boquinha. Porque se Deus entregou para você, bota no coração, confia e vai. Se Deus falou, Ele falou, tá falado. Você não precisa da aprovação de ninguém para acreditar nas promessas que o Senhor te fez. Todas as vezes que o Senhor me faz uma promessa, eu olho para mim mesmo e falo, ok, grande demais. Será que eu estou pronta? Será que eu estou preparada? Se eu não estou, eu acredito que o Senhor, que começou a boa obra em mim, é fiel para terminar. Só que quando você recebe uma promessa muito grande do Senhor,
Saiba que você vai ter que passar por um processo. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não só te dá a promessa, Ele quer que você seja capaz de sustentar a promessa. Aí você pega José, o menor da casa, e Deus dá um sonho para ele, aonde aparentemente ele estaria em uma posição de destaque. Peraí, José, o menor da casa, posição de destaque? Tantos irmãos na frente dele. E para quem é que Deus vai dar um sonho? Para José. Mas quem era José? Mais para frente, então, na história de José, você vai entender que Deus tinha entregado uma promessa para José, mas José naquela época ainda não tinha peito para sustentar. Por isso, os irmãos dele jogam ele no poço e decidem vender ele como escravo. Por causa da inveja. Porque queriam acabar com aquela implicância que só eles tinham. José não tinha com eles, mas eles tinham com José. Então, eles vendem José. E José, então, se encontra em um país onde não é o dele. Num lugar onde ele perdeu a proteção, porque o papai Jacó protegia José, que era o queridinho. E hoje ele não se encontra mais nessa posição onde ele é protegido, querido, amparado, onde ele recebe túnica de várias cores. Hoje ele sai da posição de filho predileto e está numa posição de escravo. Potifar então compra José. E aí começa o caráter de José ser formado, para aquele sonho que ele teve lá atrás poder se realizar. E sabe o que é lindo quando você observa José? É porque ele chega na casa de Potifar. Potifar já observa logo, tem algo diferente nele. A palavra do Senhor diz que a casa de Potifar era abençoada, não porque Potifar era bom, mas porque a presença de Deus era com José. A casa de Potifar prosperava, os negócios de Potifar prosperavam, porque José estava lá. E o Senhor ministra hoje aqui para mim e para você, que independentemente do lugar aonde você estiver, quando você pisar naquele lugar, a mudança tem que ser para melhor e não para pior. Jéssica, mas eu estou na casa de Potifar como escravo. Aquela casa vai prosperar, porque a presença de Deus te acompanha. A presença de Deus vai com você. A presença de Deus te sustenta, te envia e te respalda. Eu tenho comigo que toda pessoa que cruza o meu caminho, eu tenho que ter algo positivo para entregar para ela. Cruzou o meu caminho, é abençoado. Cruzou o meu caminho, é próspero. Cruzou o meu caminho, vai receber uma palavra de vitória, uma palavra de encorajamento. Cruzou o meu caminho, andou comigo, vai ficar mais perto de Deus. Porque eu sempre disse para o Senhor: Deus, aonde quer que eu pise, Pai, pisa comigo, Senhor. Aonde quer que eu ande, anda comigo, Senhor. Já viu aquela pessoa que quando ela chega ao ambiente já faz assim, ó. A pessoa chegou, todo mundo já se fechou. A pessoa chegou, já vem reclamando. Ai, que não sei o que, 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 que não sei o que. Sabe o que eu faço? Vou saindo de cantinho. Sabe por quê? O ambiente, querendo ou não, pega na gente. Então, se eu estou num ambiente e com as minhas palavras eu não posso melhorar aquilo ali, eu saio. Escolher muito bem um ambiente que a gente permanece. Depende de mim e de você. Escolher com quem anda, com quem fala, com quem compartilha, para quem entrega e de quem recebe. Depende da gente. A casa de Potifar então prospera. A casa de Potifar então cresce, porque a presença de Deus era com José. E aí você vai ver a mulher de Potifar se levantando então contra José. Por quê? Porque quem, na posição de José, naquela posição de destaque, a mulher de Potifar olha para ele e deseja ele.
E você vê José num país que não era dele, num povo que não era dele, que servia um Deus que também não era o dele, sendo fiel a esse Deus mesmo quando ninguém estava vendo. E quando você dá um olho lá no futuro, porque hoje a gente tem a possibilidade de dizer, peraí, eu sei o final da história de José, mas naquele tempo José não sabia. Naquele tempo José não tinha ideia do que Deus tinha preparado para ele, mas decide dizer para a mulher de Potifar, não, porque eu vou ser grato a Potifar que me abriu a casa dele, que me entregou os negócios dele na minha mão. Está aí a primeira prova de fidelidade. Como que Deus ia entregar um governo para José, se na primeira oportunidade ele ia trair Potifar? Já não teria passado no teste aí mesmo. Só que a gente sabe o final da história. José não. Então José olha para Potifar, José olha para a mulher de Potifar e diz, não, eu não vou, eu não quero, não vou trair a Deus e a Potifar. Passou no primeiro teste. Só que talvez na posição de José você acreditaria que quando Potifar chegar eu vou contar para ele e eu vou ser honrado porque eu resisti à tentação. A Bíblia vai dizer então que quando Potifar chega, a mulher dele vai contar e diz, José tentou me violentar. Potifar fica furioso e joga José na prisão. Agora pensa só, ele fez tudo certo. Ele não errou, ele não falhou no caráter dele. E mesmo assim foi parar na prisão. É porque a gente está acostumado a acreditar que quando a gente faz tudo certo, Deus vai abrir as portas. A gente está acostumado a acreditar que se a gente for fiel, o Senhor vai fazer a nossa vontade. E está lá José na prisão. Está lá José. Saiu do poço para a posição de escravo. Depois para a posição de governador da casa de Faraó. E do nada, um prisioneiro. Por ter feito a coisa certa. Mas eu quero te dizer que nem sempre a porta fechada é sinônimo de mão retida de Deus. Às vezes a porta fechada na tua vida é o caminho que Deus tem para te levar exatamente para a posição que Ele te quer. E aí começa, então, o período de José na prisão. E a história de José me encanta, porque que resiliência desse menino. Hoje ele já é um homem. Hoje ele já passou por tantas etapas da vida dele. Tantas provas, tanto julgamento, tanta traição. E ele se encontra na prisão. E a prisão se torna para ele um ambiente de ainda mais confiança, ainda mais crescimento, ainda mais propósito. A Bíblia fala que José era um homem tão bom que até os próprios governadores da prisão deram para ele autoridade dentro da prisão. Era José que organizava tudo. A Bíblia fala que ele era tão íntegro que eles nem tinham a necessidade de controlar ele, ver se ele estava lá, porque sabiam que José era homem correto. E a Bíblia fala, e ele também prosperou na prisão, porque a presença de Deus estava com ele. Você pode perder tudo nessa vida. Corte laços, corte amizades, perca a família, marido, filhos, mas não perca a presença. É ela que vai te sustentar nos momentos difíceis. É ela que vai também estar contigo nos momentos alegres. É essa presença que vai te sustentar. Quando tudo der errado, você vai dizer, tudo deu errado, mas eu tenho uma presença. Quando as portas estiverem fechadas, você vai dizer, as portas fecharam, mas eu tenho a presença. Senhor, tira tudo de mim, mas não tira a presença. É por isso que você precisa ter a sua identidade muito bem firmada no Senhor. Porque se você não souber que você é filho amado de Deus, quando a porta fechar, quando te jogarem no poço, quando te aprisionarem dentro de uma prisão, você vai dizer, aonde está Deus? Não foi Ele que me deu aqueles sonhos. Mas não foi Ele que me mostrou. Mas não foi Ele que disse que ia fazer, que eu ia prosperar, que ia dar certo. E agora eu estou aqui. Mas quando você tem a presença, você tem a
convicção que se você tem uma palavra, Deus vai cumprir. Independente de aonde você estiver, se você tem uma palavra, então, às vezes o problema não é que Deus está contigo ou não, é porque tu está andando sem uma palavra. Porque para quem não tem destino, qualquer caminho, qualquer um. Mas se eu sei para onde vou, se eu sei o que Deus entregou para mim, se eu sei o que Ele colocou nas minhas mãos, o que aparece no meio do caminho não me importa. Eu tenho uma palavra, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. E quem me enviou vai me fazer chegar até lá. Não foi o homem que te enviou, não foi o homem que te deu uma palavra, foi o Senhor. Confie nela, se agarre nela, vai com ela. Aleluia! Glória a Deus. Deus deu um sonho a José, mas Deus não mostrou o que ele teria que passar para chegar até lá. E sabe o que é mais forte? Escuta isso aqui. Existem dores que não vêm do pecado. Existem lutas que não vêm porque você pecou. Vêm porque você obedeceu. Você fez tudo certo e por isso está passando por isso. Você obedeceu e por isso o Senhor te colocou aqui. Mas é exatamente nesse ambiente que o Senhor te forja, que o Senhor te forma, que o Senhor te prepara. Sabe aquele versículo que diz que o Senhor está nos refinando como ouro? Sabe como o Senhor refina o ouro? No fogo. E se eu te falasse que o Senhor vai te jogar dentro de uma fornalha, quem vai querer ir? Quem é que diz assim, peraí, ó, tem uma fornalha aqui? Igual aquele jovem, Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos aquecer ela 7 vezes mais. Quem é que vai dizer, eu vou? Tô indo lá. Ninguém. Porque se o Senhor for te mostrar o processo que Ele tem contigo, se o Senhor for te mostrar como é que Ele vai te forjar como ouro, você simplesmente não vai. Porque a gente tem tendência a fugir do sofrimento. Mas o sofrimento, quando ele tem propósito, e principalmente quando é a mão do Senhor sobre você, vale a pena. Vale a pena. Existe uma diferença entre ser pisado pelo diabo e entre ser amassado pelo oleiro. É diferente. Porque o diabo, ele te pega, ele pisa, ele amassa e joga fora. O Senhor, quando Ele quer te moldar, Ele vai amassar o vaso, Ele vai fazer de novo. Mas quando você estiver pronto, o Senhor vai colocar assim, ó, tá aqui, ó, vaso de honra na minha presença. Então me amassa mesmo, Senhor. Se Tu és o oleiro, eu confio porque eu sou barro. Mas eu sou barro na mão do oleiro. Na mão do diabo eu não sou amassada, não. E você sendo filho de Deus, você também não tem que aceitar isso, não. O povo tem tendência a falar, tá repreendido. O crente chega e fala assim, nossa, tá comendo pão que o diabo amassou. Tá repreendido na sua vida? Eu só como do pão da vida. O pão que o diabo amassa eu não como, não. Quando aquela viúva perdeu o filho, chegou lá. Foi Elisa ou Eliseu, gente? Foi Eliseu, né? Que deu o filho para ela. Chega lá, o servo de Eliseu pergunta assim, ah, mas foi Eliseu? Foi, né? Quem for me corrige aqui. Chegou para ele e falou assim, como é que tá teu filho? Ela falou assim, tá tudo bem, vai bem. O filho dela estava morto lá na casa dela. E ela disse, vai tudo bem, porque se não pode me ajudar também não atrapalha. Quando chega para o profeta, aí sim ela diz, o filho que eu não pedi e você profetizou está morto, agora vai lá e dá um jeito. O profeta podia fazer uma coisa por ela. Então, como José, ela foi mais sábia. Ela soube para quem contar. José não teve essa sabedoria lá no início. Glória a Deus. A presença te faz vencer o processo. A prisão não era o castigo, era o corredor do palácio. Parece até o ChatGPT que fez, né? Mas fui eu.
A prisão não era castigo. Era o corredor do palácio. José não sabia. José não tinha ideia. Mas aquela prisão era o que ia fazer o networking. Era o que ia fazer o contato dele para ele entrar no palácio, exatamente onde Deus tinha planejado desde quando deu o sonho para ele. Anos depois. Então você está numa prisão. Você está num ambiente onde você não quer estar. Você está numa fase da tua vida que você não quer passar. E você está pedindo para o Senhor te tirar de lá. Mas se o Senhor te tirar de lá, você não chega no teu destino. Se o Senhor te tirar de lá, você não chega aonde Ele quer. Aonde, Jéssica? No centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse é o lugar que eu quero estar. Esse é o lugar que eu tenho que chegar. Glória a Deus. Então, a partir de hoje, sabe como é que vai ser a tua oração? Não é: Senhor, me tira desse poço. Meu Deus, me tira dessa prisão. Você vai falar: Senhor, me diz logo o que tu queres. Me ensina logo o que eu tenho que aprender. Porque assim que eu aprender, tu me tira de lá. Então tem gente que repete processo. Você fala: meu Deus, a vida da pessoa não anda. É porque não aprendeu. E enquanto você não aprender a lição, Deus não te tira desse deserto. Não é? Qual o nosso irmão Lázaro fala? O deserto é a escola do Senhor. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. É assim, gente. O deserto é a escola do Senhor. Amém? Vou fazer igual os pregadores falam. Olha pro teu irmão que está do teu lado e diz: o deserto é a escola do Senhor. Oh, glória! Aleluia! Tô caminhando pro fim já. 17 minutos? Glória a Deus. Tô dentro do negócio. Cheguei a pregar uns 60 minutos. Glória a Deus. Vamos lá. José então conhece os dois, o padeiro e o copeiro. Os dois contam um sonho. Eles tinham irritado o faraó. O faraó jogou eles na prisão. Eles têm um sonho. E nesse sonho, José, porque tinha presença, consegue interpretar os sonhos dos dois. E para um ele diz: tu vai viver. Para o outro ele diz: tu vai morrer. O faraó então dá uma festa, era aniversário dele. E exatamente como José interpretou, aconteceu. Um morreu e o outro viveu. Só que José tinha falado assim: olha, quando você se apresentar diante de faraó, lembra de mim, que eu te ajudei aqui, lavei tua mão aqui, tu lava a minha mão ali. Quem disse que lembraram dele? Ninguém lembrou dele. Porque quando Deus fecha uma porta na tua vida, o homem não abre. Não adianta você correr atrás de quem tem mais poder, de quem tem mais contato, de quem tem mais influência. Se Deus fechou a porta, o presidente aparece e não consegue abrir. Por quê? Porque é Deus quem rege a minha vida. Então eu confio nas portas que Ele fecha e também nas portas que Ele abre. Mas o crente tem tendência a achar que tudo vai dar sempre certo. As portas para mim vão sempre estar abertas. Imagina só, se José não tivesse passado por aquilo na casa de Potifar, será que ele tinha chegado no palácio? Ele ia para sempre governar a casa de Potifar. Só que Deus não tinha só a casa de Potifar. Deus tinha o Egito inteiro para ele governar. Então ele precisava sair da casa de Potifar. Então quando você estiver numa situação onde a pressão está aumentando, onde Deus está te empurrando para você sair, meu filho, levanta e sai. Porque enquanto você não se levantar, enquanto você não se posicionar, às vezes o Senhor tem mais para te entregar, mas você está se contentando com o bom, abrindo mão do maravilhoso. Porque aquilo ali tá bom, tá dentro da minha zona de conforto. Aqui na casa de Potifar, eu estou confortável fazendo o que eu sei fazer. Não me dá o Egito não, que o Egito é muito grande. Às vezes nem o Egito quer. Às vezes nem o Egito imagina ter. Mas o crente tem que ter visão de águia. E é muito bonito quando a gente fala: vamos ter visão de águia. A águia faz o quê? Ela olha, ó, por cima. Sempre olhando para o alto, para o alvo que é Cristo. E se eu caminho para Cristo, eu vou sempre almejar mais. Não se contente com pouco. Se na situação que você está sentindo um desconforto, é hora de levantar e ir. Porque quando Deus quer te mudar, quando te
de ambiente, quando o Senhor quer transformar a tua realidade, Ele coloca desconforto. Porque aí você levanta e vai. E quando o desconforto vier, não fica nesse negócio não. Deus me dá um sinal. Deus já te deu uma palavra e você está lá. Me dá outro sinal, Senhor. Me dá outro sinal, Senhor. Deus vai te dizer igual disse para o povo de Israel: porque clamas a mim. Ele não disse assim para Moisés? Quando Moisés estava lá, Faraó atrás do povo, o mar adiante, Moisés foi clamar ao Senhor. E Deus disse: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, se o Senhor já te entregou uma direção, o Senhor já te deu uma palavra, e você está aqui pedindo palavra, a palavra é: marche, anda, vai. Mas o mar está adiante. Eu não sei como Deus vai resolver, mas Ele vai. O que eu vou fazer, o que cabe a mim é marchar. Aleluia. O que cabe a mim é andar. O que cabe a mim é confiar. A gente não pode viver só de palavra de quinta-feira. A gente não pode viver só de palavra de domingo. Porque a nossa vida cristã, ela é, como que eu vou dizer, testada. É no dia a dia. É no teu trabalho, é na tua família, é no teu casamento, é nos teus negócios. É lá que o Senhor diz: marcha. Eu já te dei uma palavra, vai, conquista, é teu. A gente é o povo mais bem-aventurado da terra. Não é para dar certo pro macumbeiro, não é para dar certo pro satanista, é para dar certo para mim, que sou filha. Só que o crente, ele tem aquele negócio assim: ai, mas assim, sabe, nem todo dia, né, a gente pode ganhar. Quem sabe um dia Deus faça. E o Senhor está falando: o mar está ali na frente. E o Senhor disse: se você marchar, se tu pegar o cajado e estender, o mar vai se abrir. Mas primeiro tu pega o cajado e estende. Porque Deus só responde a atos de fé. Deus só responde quando você primeiro faz o primeiro passo. E para a gente dar o primeiro passo, a gente precisa ter fé. Mas quando a gente tem fé, o Senhor faz. O Senhor faz. Aleluia. Sabe o que é mais forte que o seu Espírito Santo ministrou aqui agora no meu coração? É que além do Senhor abrir o mar para você, se você tiver intimidade com o Senhor, Ele vai te contar aonde é que estão os teus inimigos e o que é que eles estão planejando contra você. Quando Israel... Tinha um rei, agora eu esqueci o nome, gente, me perdoa aí. O rei estava querendo atacar Israel. Só que quando o rei planejava, a Bíblia fala, gente, olha que forte, dentro do quarto dele, ele maquinava atacar Israel. Deus ia lá no ouvido do profeta e falava: a estratégia é essa. O profeta ia lá e contava para o rei. Quem, pastora? Foi com Elias, né? Elias. É porque ela falou e eu achei que ela estava falando o nome do profeta. É Elias, gente. Deus ia lá e soprava no ouvido do profeta: vai lá e conta o que o rei está planejando. Elias ia lá e falava: ó, o rei vai atacar dali. Quando o rei chegava para atacar, cadê? Não tinha ninguém lá. O rei chegou e falou assim: mas o que é isso? Tem algum espia aqui dentro? Porque toda vez que eu planejo alguma coisa dentro do meu quarto, com a porta fechada, quando eu chego lá para atacar, não tem ninguém, os planos são frustrados. É o Senhor que ia adiante de Israel, porque ali tinha profeta. Toda vez que o inimigo quiser te atacar e você tiver intimidade com o Senhor, não se preocupe, que o Espírito Santo vem aqui, ó, e fala. Um dia eu estava no meu quarto, eu estava atendendo um cliente, uma videochamada com um cliente. Estou lá conversando com o cliente. Do nada o Espírito Santo de Deus fala assim: ó, o Ezequiel está na rua. O Ezequiel é meu filho de 3 anos. O Ezequiel está na rua. Eu parei, falei: ué, como assim o Ezequiel está na rua? Minha casa tem 2 andares, Danilo estava lá embaixo com as crianças. Eu coloquei pausa no negócio, abri a porta e falei: amor, olha onde está o Ezequiel. Ninguém respondeu. Eu só ouvi o barulho da porta abrindo. Quando eu vi a porta da frente abrindo, desci correndo. Gente, o Ezequiel estava do outro lado da rua, na mão de um senhor segurando ele, procurando aonde é que estavam os pais dele. Não tinha como eu saber, porque as portas estavam fechadas. Eu estava no 2º andar da casa.
Mas o Espírito Santo de Deus veio aqui, ó. O Ezequiel está na rua. E quando o inimigo vier para atacar a tua casa, para trazer desgraça para tua casa, o Senhor te avisa. É frustrado antes de acontecer. Aleluia. Eu peguei o Ezequiel no colo. Falei, meu Deus, eu olhei para o Senhor. Cadê o Senhor? Tinha sumido. Eu falei, gente, era o arcanjo com ele na mão, porque eu não sei de onde saiu aquele Senhor. E a minha rua é tão movimentada, passa carro toda hora. Eu não sei como aquele menino sobreviveu. Ou melhor, sei. Porque o Senhor cuida. Tenha intimidade com o Senhor. Quando o inimigo se levantar para te atacar, Deus vai frustrar os planos dele. Amém. Porque a minha fé não é uma fé só de fachada. Eu sou crente, vou na IBR Lisboa dia de quinta, na quinta da resposta, domingo. Mas não vive poder, não vive sobrenatural, não tem resposta, não vive cura, não vive revelação. Não consegue dizer não para o pecado. Vê a família sendo destruída e diz, é melhor divorciar mesmo, é melhor separar mesmo. Esses meninos não tem jeito, tá amarrado. Pode não ter jeito para os de fora, mas para você tem sim. Para tua família tem sim. Para os teus entes queridos tem sim. Tem sim. Porque você não serve um Deus morto. Você não serve um Deus que tem as mãos mirradas. Por que é que o diabado macumbeiro pode ir lá no centro de macumba e pedir proteção, e pedir riqueza, e pedir sucesso, e pedir felicidade? E recebe, achando que está recebendo, né? E você, filho de Deus, fica mendigando pão. O pão é para você. O melhor da terra é para você. A família restituída é para você. O casamento feliz é para você. Os filhos da presença é para você. O negócio milionário é para você. A graça é para você. O favor é para você. A palavra do Senhor diz: as bênçãos que para nós já disponíveis estão nas esferas espirituais. Cabe a você levantar e pegar. Cabe a você levantar e pegar. Sabe um padrão que eu percebi na minha família? Eu já vou entregar. Eu percebi que todas as mulheres da minha família não ficavam casadas. Todas se divorciavam. Todas passavam por abusos. Todas eram infelizes. Eu vi a minha mãe querida passar por 2 casamentos falidos. Eu olhava para ela e falava: meu Deus, eu nunca vou passar por isso. Uma mulher tão bonita, esforçada, passar por tanta luta. Por quê, Senhor? Aí eu casei e vi que para quebrar padrões a gente precisa sangrar. Vi que para quebrar padrões não é só falar: isso nunca vai acontecer para mim. Você precisa levantar e tomar as rédeas da situação e dizer: isso não vai se repetir comigo. Então, quando as coisas ficaram difíceis, quando a maldição bateu na minha porta e a minha família quase se destruiu, eu coloquei o meu joelho no chão e falei: Deus, eu te sirvo desde que eu me conheço por gente. Na minha casa não, nos meus filhos não, na minha parentela não. A maldição pode ter vindo até aqui, mas para em mim. Só que quebrar padrão é difícil, é complicado. Mas deixa eu te falar, se tu tiver o Rei dos Reis do teu lado, se a presença caminhar contigo, vai que é tua. Você vai vencer, você vai conseguir. Ah, mas todos são viciados, você não. Ah, mas todos se divorciam, você terá um casamento feliz. Ah, mas todos são ladrões. Meu filho, a tua mão é abençoada, é abençoadora. Você retém o que é teu e dá para o outro o que é dele. Você não. Seja o corajoso a colocar um basta. José colocou um basta. José colocou um basta. Abraão mentiu quando dizendo que Sara não era mulher dele, era irmã dele. Jacó mentiu roubando a primogenitura do irmão. Quando chegou em José,
José falou: não. É em mim, não. Você não vê registros de José mentindo. Você não vê registros de José caindo em maldição porque tinha um coração corrompido. Você não vê. Mas olha tudo que ele teve que passar para chegar no lugar de dizer: hoje eu sou governador do Egito. Quando ele se apresentou diante de Faraó, que lembraram dele, porque tinha um problema que só José podia resolver. Tudo aquilo que você planta na presença do Senhor, creia que você vai colher. Quando José decifrou o sonho daqueles 2 homens, passaram-se 2 anos. 2 anos. Imagina você no lugar de José. Você acreditou que fez algo certo. Agora eu vou me tirar daqui. E te deixam ainda lá parado por 2 anos. Mas Faraó teve um sonho. E chama os magos, chama os sábios, chama quem sabe, quem não sabe, chama todo mundo. Ninguém conseguiu decifrar o sonho de Faraó. Aí lembraram de José na prisão. Tem coisas que Deus coloca em você que Ele não coloca em outro. Para aquela determinada situação, quem tinha a solução era José. Porque quem carregava a presença era José. Os magos não carregavam, os sábios, os feiticeiros não carregavam, mas José carregava. Para eu finalizar, não interessa onde é que você está. Quando chegar o teu momento, chegou. Quando aquilo que Deus colocou dentro de você foi o tempo de vir para fora e transbordar em cima de outras pessoas, o lugar que é teu ninguém toma. A oportunidade que é tua ninguém toma. O lugar que é teu ninguém rouba. Porque não é o homem que vai te colocar lá. É a presença de Deus que sempre esteve com você, que vai te guiar até lá. José então agora surpreende Faraó, e não podia ser diferente, porque alguém que era íntegro, alguém que tinha presença desde sempre, não seria diferente na casa de Faraó, no palácio de Faraó. Faraó vê nele o quê? Presença. José então se torna governador, e os anos passam, a fome chega. José, na sabedoria que o próprio Deus colocou nele, conseguiu organizar tudo para que houvesse mantimento. Não tinha mantimento em lugar nenhum do mundo. Tem noção disso? Não tinha mantimento em lugar nenhum. Mas por causa da sabedoria que Deus colocou em José, o mundo sobreviveu. José conseguiu organizar tudinho para eles poderem comer durante a seca. Agora olha que forte. Olha que forte. Eu tenho 2 minutos. Quando os irmãos de José chegam no Egito, aqueles mesmos irmãos que jogaram ele no poço e venderam ele como escravo, quando eles chegam diante de José, José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. José passa por um processo. Ele revela a identidade dele para os irmãos e ele diz: agora vai, busca o meu pai e venham todos vocês, animal, gente, papagaio, bebê, vem todo mundo, vem morar aqui comigo no Egito, porque aqui tem mantimento. Eu vou dar para vocês o melhor. Quando os irmãos chegam na casa de Jacó, a Bíblia fala que Jacó tinha perdido a alegria de viver, porque o filho querido do coração dele tinha morrido. Ele achava que o filho dele tinha sido destroçado por um animal. E Jacó parou de viver quando José morreu, na cabeça dele. Quando então os irmãos chegam para Jacó e dizem: pai, o teu filho José vive. Jacó, a Bíblia fala que ele se espantou. Ele não podia acreditar. Aí os irmãos dele disseram: vem, pai, vê. Quando Jacó olha e avista mais de 10 jumentos com provisão, com bom e do melhor do Egito, num tempo de seca, num tempo onde não tinha comida para ninguém. Jacó olha e vê aquele tanto de mantimento, vê presente. Ele diz: é verdade, meu filho vive. Vamos, eu preciso ver ele antes de morrer. José, ao enviar, isso aqui é forte, ao enviar os irmãos dele, ele diz:
Não se preocupem comigo, porque não foram vocês que me colocaram naquele poço. Não foram vocês que me venderam como escravos. Tudo fazia parte de um plano de Deus, porque hoje eu estou aqui, podendo trazer mantimento para vocês, porque o Senhor me colocou naquele poço. Não foram vocês. E eu quero te dizer aqui, até quem te coloca no poço coopera pro plano que Deus tem para você. Até quem te vende como escravo coopera pro que o Senhor tem para fazer na tua vida. Então, quando alguém te prejudicar, quando você achar que estão sendo desonestos com você, acredite que a mão poderosa do Senhor, onipotente como Ele é, está guardando os seus passos, está escrevendo a tua história. Se os irmãos de José não tivessem tido aquela inveja, não tivessem vendido ele não se tornaria governador do Egito. Todos teriam morrido de fome. Mas Deus não escreve reto por linhas tortas. Deus escreve certo por linhas certas. A tua história tem um fim muito específico. Não viva os teus dias achando que você está só vivendo, só vivendo, só vivendo, só vivendo, só vivendo. Levante-se e assuma a tua posição de filho. O Senhor tem um plano para mim. Coloque-se de pé, em nome de Jesus. O Senhor tem um plano para mim. O Senhor tem uma história escrita para mim. O Senhor tem um propósito. O Senhor tem uma saída. Viva todos os dias como se você estivesse cumprindo o mandato, embaixador do céu. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir para você fechar os teus olhos. E nesse momento agora, eu quero que a tua vida passe como um filme diante dos teus olhos. E eu quero que você deixe o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração. Se você está exatamente no centro da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu quero que você agora coloque diante do Senhor os teus sonhos, aqueles que você acredita serem grandes demais, você acredita que não foi o Senhor quem te deu, porque você não pode alcançar. Passe eles agora diante dos teus olhos e começa a dizer: Senhor, se o Senhor me prometeu, cumpre na minha vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar os teus filhos. Pai, nós estamos aqui na quinta da resposta e nós não iremos sair daqui sem uma. Pai, em nome de Jesus, vai de encontro agora à tua igreja, Senhor, lavada, remida, comprada no teu sangue. Pai, em nome de Jesus, resgata a identidade deles. Em nome de Jesus, abre as portas que precisam ser abertas, fecha aquelas que precisam ser fechadas, mas coloca no Senhor no caminho em direção ao alvo. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos o maligno, nós repreendemos Satanás, porque a tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a tua igreja. É a tua igreja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, leva-nos ao lugar que o Senhor preparou. Coloca-nos, Senhor, exatamente aonde o Senhor quer que nós estejamos. E cumpre teu querer, Pai. Nós somos os teus filhos. Tu és o nosso Deus. Nós dependemos desta graça. Confiamos nesta graça. Caminhamos nesta graça. E desfrutamos, Senhor, do teu favor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Agradeço a oportunidade.